Graça e paz, boa noite. Amém, irmãos? Quero convidá-los a abrir o texto sagrado em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Será o nosso texto base da exposição dessa noite. Mais uma vez, somos gratos a Cristo pela oportunidade de servir aos irmãos com a exposição pública da sua palavra. Amém? Atos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Textos sagrados assim, verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Verso 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. 5. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Verso 7 e último. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Deixe sua Bíblia aberta. Por gentileza, mais uma rápida palavra de oração para que o Espírito Santo nos ilumine, se instrumentalize de nós nessa noite. Amado Cristo, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela benesse dessa ocasião de estarmos reunidos em prol da Tua palavra. Ó Senhor, nós oramos a Ti mais uma vez e rogamos a Ti mais uma vez, Senhor, para que Teu Santo Espírito ilumine nossa mente e nosso coração se aqueça, Senhor, para que a Tua palavra, de forma pública, seja exposta com fidelidade e a igreja seja edificada, para a glória do santo e excelso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um dos textos que para mim é um dos textos mais icônicos do livro de Atos. O livro de Atos, narrado pelo nosso querido irmão Lucas, ele nos apresenta diversos episódios os quais a igreja no primeiro século precisou atravessar. Me chama muita atenção aqui, nessa narrativa em especial, a maneira como Deus, de uma forma tão graciosa, tão gloriosa, Deus ele concede estratégia para esta igreja e para esses irmãos, para que eles lidem com a situação que poderia ter sido um problema muito maior. Alguns comentaristas, inclusive, partem da tese, partem do pressuposto, que aqui, por um fio, a igreja no primeiro século ela não escapou de uma divisão. A igreja que poderia ser dividida em 2 grandes grupos, e nós vamos entender um pouco acerca de quem são esses grupos e de que maneira as estratégias que Deus concede aqui têm sido de forma muito graciosa para que abençoasse essa igreja. Eu quero, irmãos, propor um tema para esta noite. O tema seria uma igreja que aprendeu a resolver problemas. Eu acho que seria um tema que caberia bem para o propósito da nossa exposição. No primeiro momento, eu quero atentar com os irmãos qual é o contexto que está em volta dessa narrativa. Qual é o contexto? Em primeiro lugar, o verso 1 nos concede suficientemente informações para que a gente possa, em torno desse contexto, entender quais eram ou quais foram as razões do problema aqui.
Quando no versículo 1, Lucas diz: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Primeiro momento, como é que se dá a contextualização histórica aqui? Irmãos, é importante a gente entender que nos primeiros capítulos de Atos, sobretudo, nós já entendemos isso no capítulo 1, 2, 3, 4, sobretudo no capítulo 5, os irmãos têm conhecimento que muitos aqui da comunidade, da igreja, desse contexto de Atos, depositavam aos pés dos apóstolos diversas ofertas. Isso se deve a partir de venda de propriedades, vendas de bens. Exemplo que nós podemos citar no capítulo 5 é o episódio de Ananias e Safira. Ou seja, os apóstolos, eles eram gestores dessas ofertas. E os apóstolos, como gestores dessas ofertas, e nós temos isso validado no capítulo 2, eles eram responsáveis por administrar esses valores para que todos da comunidade de Jerusalém pudessem ser abastecidos. Ou seja, para que não faltasse a provisão diária para ninguém. O que ocorre aqui que nos chama muita atenção? Lucas nos diz no versículo 1 que os helenitas aqui, a expressão aqui é uma referência a gregos, tá? E uma coisa aqui que é interessante a gente analisar é que na comunidade judaica desse primeiro século, haviam dois grupos culturais. Haviam os judeus nascidos em Jerusalém, que falavam a língua hebraica, e haviam os judeus que vinham de grande dispersão, da grande dispersão, e que provavelmente eles tinham nascido em províncias, sobretudo alguns em províncias de Roma. E esses judeus falavam grego. Então, essas duas grandes comunidades, falando línguas diferentes, conviviam em Jerusalém. Então, essas duas comunidades vivendo de forma equiparada, o que ocorre aqui? A distribuição diária, como nós podemos entender, a ação social, vamos usar um termo dentro do nosso contexto contemporâneo, a ação social de distribuição de alimentos aqui, ou seja, a ação social da igreja, nesse contexto aqui, precisava distribuir para as viúvas, porque as viúvas nesse contexto aqui era certamente um público que era desassistido socialmente. Então, muitas dessas viúvas helênicas que falavam grego não estavam recebendo a porção da distribuição diária. Ou seja, a ação social aqui estava chegando para as viúvas judeias que falavam hebraico, mas não estavam chegando para as viúvas helênicas. Isso aqui, irmãos, é a contextualidade do problema. O que ocorre, e já é o nosso primeiro ponto aqui da exposição. Lucas nos diz, também aqui no verso 1, que isso começou a ser causa de murmuração dentro da comunidade. Vamos ver mais uma vez o versículo 1. Aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Esse era o grande problema que os apóstolos, que essa comunidade de fé, iriam precisar lidar. Qual é o primeiro ponto que me chama a atenção? E aqui eu já quero trazer uma aplicação importante para as nossas vidas, com o propósito dessa exposição. Em primeiro lugar, me chama a atenção quando Lucas diz, aumentando o número dos discípulos, sobre crescimento numérico da igreja. Lucas usa pelo menos 8 referências no decorrer do livro de Atos. Essa é uma das referências. O que significa dizer? Significa dizer que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor aqui, estava em crescimento. Significa dizer que pelos prodígios do Espírito Santo, pela pregação da palavra, pelo partir do pão, pela comunhão entre os irmãos, pela pregação vívida, exposta da palavra de Deus, a igreja de Cristo estava em vento em polpa, em crescimento numérico,
pessoas estavam se convertendo, o Espírito Santo estava agindo de uma forma poderosa no meio dessa igreja, e isso era motivo de alegria na igreja de Atos. Sendo que aqui a gente precisa entender um ponto importante. Não é porque uma igreja está em crescimento que ela está isenta das ações do diabo. Não é porque uma igreja está crescendo em doutrina, não é porque uma igreja tem teologia saudável, não significa dizer que ela está ausente, que ela está isenta das ações malignas do diabo. Isso me chama muita atenção. Ou seja, essa igreja, vamos entender toda essa comunidade de fé usando o termo como igreja. Nós usamos aqui o termo como igreja, mas é importante analisar que dentro desse contexto aqui em Atos, os irmãos eles se organizavam e se distribuíam em casas. Mas o termo igreja aqui nós usamos como dentro de um sentimento unívoco de fé, que todos esses irmãos faziam parte de um mesmo corpo de fé. Então a igreja aqui, ela estava em crescimento, isso é motivo, razão de alegria. Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui, e isso é uma análise do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele analisa esse texto, que ele diz o seguinte: o diabo, no capítulo 5, o diabo tentou atrapalhar o trabalho dessa igreja de forma interna. De que modo, Leandro? Levantando Ananias e Safira. Foi necessário pelo Espírito Santo de Deus que Ananias e Safira fossem extirpados da comunidade, com o desfecho da maneira como os irmãos conhecem, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se o diabo, no capítulo 2 e 3 de Atos, capítulo 4, levantou o partido de saduceus e o partido dos fariseus, para de alguma forma atrapalhar o avanço do evangelho, o diabo no capítulo 5 usa alguém de dentro da comunidade. Mas de dentro da comunidade o diabo não teve sucesso, não seja por isso. O diabo usa agora um problema de ordem social. Ou seja, o que nós precisamos aplicar como uma lição a partir desse primeiro versículo? De alguma forma, usando diferentes estratégias, seja de ordem doutrinária, seja de ordem de ação social, seja de qualquer que for a situação e o contexto, o diabo, de alguma maneira, ele vai tentar atrapalhar o avanço do evangelho e o crescimento da igreja. Isso é fato. Nós não estamos falando aqui de uma igreja com problema doutrinário. Nós não estamos falando aqui de uma igreja de uma teologia divisória. Nós não estamos falando aqui de uma igreja repleta de situações problemáticas ou com alguma situação imoral. Nós estamos falando de uma igreja que estava crescendo. E isso é muito importante nós analisarmos aqui. Meus queridos irmãos, um outro ponto aqui, no versículo 1, que é muito importante que a gente analise, isso me chama muita atenção, é que interessante a gente perceber como os apóstolos, eles não se omitiram da situação. Eles não se omitiram do problema. Interessante a gente analisar no primeiro momento que essa situação chegou no ouvido dos apóstolos, eles, de uma forma planejada, espiritualmente saudável, eles disse: vamos resolver. Vamos para o versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, 2 pontos: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Que princípio, no primeiro momento eu aprendo aqui no versículo 2. Para alguns que fazem parte do nicho, que trabalham ou que são profissionais, por exemplo, de degustação de vinho, existe uma premissa de que quanto mais velho, melhor o sabor ou a saturação do vinho. Isso é uma premissa que existe. Se torna até uma expressão de ditado popular. Todavia, nós como igreja do Senhor temos que entender uma coisa. Problema não é vinho, que quanto mais velho, melhor fica. Problema precisa ser resolvido. Problema precisa ser analisado. Problema precisa ser entendido.
E os apóstolos, urgentemente, lançaram mão de critérios para resolver esse problema. Qual é o primeiro princípio que eles usam para resolver o problema? Veja comigo de novo no verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Preste atenção aqui. O termo que Lucas usa aqui é o termo comunidade dos discípulos. Esse termo aqui, ele aplica-se a uma convocação da igreja. Inclusive, esse é o primeiro momento no livro de Atos que aparece a palavra discípulos. Isso nos chama a atenção. Segundo comentaristas e historiadores, pressupõe-se que em torno de todos aqueles que faziam parte dessa comunidade de fé, girava em torno de 7 a 8 mil pessoas. Não tinha lugar em Jerusalém para reunir esse povo todo, não tinha. Mas aqui se entende no versículo 2 que um contingente, uma quantidade significativa de discípulos foram reunidos e esse problema foi apresentado. Que princípio eu aprendo aqui, igreja? Isso me chama muita atenção. Uma situação de uma demanda, seja ela qual for, os líderes aqui, os apóstolos, convocaram a igreja. O que se entende por isso? É como se os apóstolos dissessem: essa demanda faz parte de toda a comunidade de fé. Essa demanda não é só da liderança. Essa demanda não é só dos apóstolos. Mas toda a igreja precisa participar dessa demanda. Toda a igreja precisa entender o que é essa demanda. Toda a igreja precisa entender o que é essa situação. Toda a igreja precisa se reunir conosco, seja para que a gente ore por essa situação, para que a gente planeje essa situação e para que a gente resolva essa situação. Que princípio tem aqui? Meus irmãos, participar de uma comunidade de fé implica dizer que nós participamos das bonanças, mas nós participamos dos problemas. Nós participamos das murmurações. Nós participamos das alegrias. Nós participamos também daqueles que precisam, das situações que há dentro da igreja, que precisam ser resolvidas, seja ela qual for a ordem. Muito me chama a atenção aqui a maneira como os apóstolos entendem o conceito, a análise e o que é igreja. Esse texto nos ensina muito o que é igreja. Esse texto nos ensina muito o significado de igreja. Esse texto, sobretudo na narrativa de Atos como um todo, muito nos ensina o significado de partir do pão. Por isso que dentro de uma contextualidade, dentro de um contexto eclesiástico, do que é ser igreja, cabe muito bem a metáfora do casamento. Porque ser igreja é partir de uma comunhão de mesa farta. Mas ser igreja é partir da comunhão quando só tem pão e água. Ser igreja é isso. Muito me chama a atenção. E uma questão aqui que é interessante para mim, e eu acho de muita valia, com base nesse versículo 2, a gente pensar o seguinte: não faltava autoridade nesses homens, para eles disserem o seguinte: vamos reunir os apóstolos, vamos orar ao Senhor e vamos resolver esse problema. Não faltava autoridade neles. Não faltava direcionamento do Espírito Santo para isso, não faltava. Mas veja, no entendimento deles, era necessário convocar uma assembleia na igreja. Isso é muito interessante, muito interessante. Uma outra coisa aqui, segunda lição no versículo 2, é quando ele diz o seguinte: veja bem, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Em primeiro lugar, os apóstolos não estavam dizendo que o ministério de ação social da igreja é menor do que pregar. Não é isso.
Eles não estavam dizendo que isso era uma situação pouco importante. Não era. De forma nenhuma não era. Se eles pregavam a palavra, e pregavam a palavra com autoridade, com poder, e era notório a ação do Espírito Santo nesta comunidade, e em todo o contexto que nós lemos em Atos 2, é claro que para que o irmão tivesse alimentado e tivesse comida à mesa, é claro que era importante. Ele não está querendo dizer isso. Ele não está desmerecendo, eles não estão desmerecendo um ministério para prevalecer outro. Eles não estão enaltecendo o ministério A de forma que deprecia o ministério B. Não é essa a ideia aqui. Qual é o princípio aqui? Primeiro lugar, para os apóstolos, a palavra de Deus é inegociável. Em outras palavras, eles estavam dizendo em alto e bom tom: nós precisamos resolver essa demanda. Nós precisamos colocar o alimento na mesa das viúvas helênicas. É necessário que a provisão diária, se chega para todos, chegarão para ela também. Mas é como se eles estivessem dizendo: nós não negociaremos o púlpito de forma nenhuma. Porque é pelo púlpito que Deus governa a igreja. É pelo púlpito que a palavra é anunciada. É pelo púlpito que os irmãos, olhando para essa tribuna, veem Cristo e a palavra sendo exposta. Então é eles dizendo: nós não negociaremos de forma nenhuma a pregação pública da palavra de Deus. Em outras palavras, os apóstolos também nos ensinam um princípio muito importante aqui. Eles de forma nenhuma iriam negligenciar para aquilo que Deus chamou. É claro, irmãos, entenda uma coisa aqui que é importante. A igreja estava em crescimento, e crescimento expansivo, crescimento numérico. Então, de alguma forma, claro que problemas iriam surgir por isso. Muitos comentaristas analisam, inclusive, que o fato das viúvas helênicas não receberem a provisão diária não era necessariamente uma questão intencional. Não de forma nenhuma. Mas porque de alguma forma, pela organização, pelo planejamento da igreja, a maneira como a igreja estava expandindo, os apóstolos não teriam condição de dar conta disso também. Que princípio eu aprendo, irmãos? Igreja é feita de muitas mãos. O corpo diaconal não consegue dar conta de tudo. O corpo pastoral não consegue dar conta de todas as demandas. É claro que todo o corpo de liderança da igreja precisa das mãos dos irmãos. Por mais competentes que fossem, os 12 não conseguiriam lidar com essa demanda. Por mais piedosos, por mais planejados, por mais meticulosos, organizados que eles fossem, eles não conseguiriam dar conta dessa demanda. Por isso que eles trouxeram para a igreja, porque a demanda faz parte da igreja. Quantos princípios sobre o que é ser igreja nós aprendemos com essa narrativa? Quantos princípios? Uma pergunta que fica com base nesse versículo 2, quando eles dizem que nós não abandonaremos a palavra de Deus para servir as mesas. O que eu aprendo aqui? Meus queridos irmãos, nós aprendemos aqui aquilo que nós compreendemos como vocacionado. Os apóstolos entendiam para que eles foram chamados. Os apóstolos compreendiam que o Senhor os chamou para a pregação da palavra, para liderar aqueles irmãos, para doutrinar aqueles irmãos, para cuidar daquela comunidade de fé. Então eles entendiam isso, e eles estão dizendo aqui: nós somos chamados para isso. Então significa dizer que alguém tem que servir as mesas. Não é porque para nós é menos nobre servir as mesas, não é isso que eles estão dizendo. Mas eles estão dizendo: nós precisamos ter pessoas competentes para que façam isso.
Os irmãos entendem como o princípio da teologia paulina, lá em Coríntios, sobre que a igreja é um corpo, cabe muito bem aqui? Que um é o olho, um é o pé, outro é a mão, outro é o braço, outro é a perna. Sabe o que me chama muito a atenção dentro do princípio da metáfora de Paulo, que a igreja é um corpo, tendo como cabeça Cristo? Que a mão, o braço, os dedos, a perna, o pescoço, o olho, tem suas funções. O olho não pode fazer a função do pé, porque Deus vocacionou o pé para que o pé seja um pé. Deus vocacionou para que toda a igreja do Senhor, para que ela se envolva em alguma coisa. O talento que você recebeu, o dom que você, o vocacionado que você recebeu, não é para ser enterrado. E o vocacionado que você recebeu, meu irmão, é para servir a igreja. Significa dizer que haverão demandas, que o seu vocacionado vai ser importante para a igreja. E esse é um ponto muito interessante aqui. Muito interessante. Eu quero, antes de partir para o versículo 3, eu quero que a gente pense numa frase. E como que essa frase, ela corrobora muito bem com a ideia dos apóstolos aqui. Quando ele diz, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha como isso aqui é interessante. Igrejas que abandonam o ensino da palavra e o ministério da oração, assinam o seu atestado de óbito. Igrejas que abandonam o ensino da palavra e o ministério da oração, assinam o atestado de óbito. É como se eu estivesse vendo Pedro, mais os 11 aqui, reunido com a igreja, e dizendo o seguinte: não tem problema, se for para a gente mexer nas cadeiras, a gente mexe, não tem problema com isso. Se for para a gente mudar a frequência de som, a gente muda, não tem problema. Se for para começar o culto de 18 horas, de 17, de 16, de acordo com a demanda dos irmãos, não tem problema, a gente consegue ajustar. Mas tirar o púlpito, nós não tiramos. Tirar esta tribuna, nós não mudamos 1 centímetro de lugar. Eu consigo perceber isso com os apóstolos. Muito bem, versículo 3. Por isso, irmãos, os apóstolos falando, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Primeiro ponto aqui no versículo 3, os critérios da escolha. O que eu aprendo aqui com os apóstolos? Problemas não se resolvem de forma atabalhoada, precipitada. Problemas se resolvem com critérios. Estamos precisando de irmãos para essa demanda? Estamos. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir às mesas. O que nós vamos fazer? Quais são os critérios? Primeiro, escolham 7 homens. Muito bem, Pedro, vamos escolher 7 homens. Os critérios elencados aqui me chamam muita atenção. Primeiro, boa reputação. Segundo, cheios do Espírito Santo. Terceiro, cheios de sabedoria. Primeiro princípio aqui. É impossível que ministérios de uma igreja bíblica prospere
ministérios, departamentos, se não há pessoas com os critérios corretos, com o vocacionado correto e com a moralidade e espiritualidade correta. Pastor Ronaldo Lindório, os irmãos me corrijam, a gente vai fazer uma citação, e é importante que diga a frase de forma hiperis literis, né? Mas, de forma parafraseada, o pastor Ronaldo Lindório tem uma frase muito interessante. Ou ele já citou essa frase, eu escutei dele. O caráter precede a missão. O caráter, a boa reputação, a boa moralidade precede a missão. Me chama a atenção, por que os apóstolos começam? Boa reputação. Irmãos, imagine, não foi o caso. Vamos lançar uma conjectura. Aqui. Imagine alguns irmãos citarem o irmão Ciclano ou o irmão Beltrano. E chegarem para Pedro e para os apóstolos dizer: Pedro, a gente quer indicar o irmão Ciclano. Bom pregador, viu, Pedro? Bom pregador. Pedro, ele ora e pessoas são curadas. Pedro, irmão Ciclano, inclusive, é muito ativo na comunidade, dirige culto, participa. Amém por isso. Uma pergunta, querido irmão, Pedro faria: ele é bom marido? Não sei, Pedro. Ele compra e paga? Irmão, eu não sei, Pedro. Para Pedro e para os apóstolos, não era qualificado. Não era qualificado. Preste atenção, que nós não podemos interpretar que o trabalho de Deus, trabalho ministerial, trabalho de um departamento, aquilo que você desempenha, aquilo que você exerce, meus irmãos, isso não tem apenas uma chancela, não tem apenas a ver com o talento que você tem. Isso tem a ver com o caráter de quem você é. Segundo ponto que me chama a atenção no versículo 3. Segundo ponto que me chama a atenção. Há ocasiões, achei isso muito interessante. Há ocasiões que nós precisamos de uma orientação direta do Espírito Santo. Sim. Isso é bíblico. No livro de Atos, inclusive, nós temos narrativas, episódios, situações, que há uma intervenção direta do Espírito Santo de Deus para que uma situação seja resolvida. Ou seja, que há uma ação extraordinária de Deus. Mas há momentos que nós precisamos sentar e resolver. Pedro e os apóstolos poderiam ter chegado e dito: vamos reunir os apóstolos, vamos orar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos mostrar quem são esses homens. E sim, poderia ter acontecido. Nós vamos orar a Deus, nós vamos jejuar, nós vamos pedir orientação a Deus, e Deus, por intermédio do Espírito Santo, vai nos dizer quem tem que assumir esse trabalho. Poderia ser, sem nenhum problema. Mas o que eles fazem? Reúne a igreja, senta a igreja, conversa com a igreja, apresenta a situação para a igreja. Por quê, meus queridos irmãos, por que numa comunidade de fé bíblica, corpo de liderança, o corpo pastoral, apresenta diante da igreja as causas da igreja? Por quê, irmãos? Não é só a título de informar,
Não é só a título de comunicar. Não é só a título de dizer publicamente que a igreja necessita disso, que a igreja tem uma precisão daquilo. Não é só para dizer para o corpo da igreja do que a igreja precisa. Mas quando uma liderança pastoral chega para a igreja e diz: irmãos, vamos orar por essa obra. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Irmãos, nós estamos precisando que tal demanda seja resolvida. Ele está dizendo: irmãos, vocês precisam participar disso conosco. É o que acontece aqui. Todas as vezes que isso acontece, quando a liderança apresenta isso para a igreja, a liderança está dizendo: por favor, meu irmão, ore por essa causa. Por favor, irmão, trabalhe conosco. Por favor, irmão, nos deem as mãos e precisamos resolver isso. Aqui, eles poderiam ter pedido a orientação do Espírito Santo de Deus. Não que o Espírito Santo de Deus não deixou de norteá-los aqui, é importante frisar isso. Mas aqui, eles chamaram a igreja, eles sentaram e eles conversaram e eles resolveram. Eu quero levar essa aplicação aqui para uma perspectiva mais pessoalizada. Quero que os irmãos pensem que às vezes há problemas na nossa casa, ou há situações do nosso casamento, irmãos, e não tem problema nenhum pedir orientação ao Espírito Santo, pedir, rogar a Deus e orar para que o Senhor haja sobre aquela causa. Mas eu queria que os irmãos pensassem que muitas vezes nós perecemos com um problema dentro de casa, porque falta a gente sentar, conversar e resolver. Foi o que eles fizeram aqui. Chama a igreja, apresenta a demanda e vamos resolver. Versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. De novo, eles reafirmam: nós nos consagraremos para quê? Para pregar para vocês, para ensinar vocês, para que vocês sejam bem alimentados, para que quando for no domingo à noite, no sábado, na terça, na quinta, quando vocês subirem à igreja, vocês recebam um sermão bíblico de qualidade. Para que vocês voltem para casa convictos que o Senhor falou. Os irmãos entendem o exercício do vocacionado. Os irmãos entendem que por mais que um corpo pastoral e diaconal, por mais competente que seja, não vai dar conta de tudo. E que se o Senhor os chamou para que se consagrassem no ministério da oração e da palavra, é para quê? Para que a igreja de Cristo tenha alguém bíblico no púlpito todas as vezes que ele subir. Reverendo Hernandes Dias Lopes usa uma expressão bem interessante. Ele diz: olha, se porventura você quer investir no seu líder, na sua liderança de departamento, ou no seu pastor, você pode fazer duas coisas. Obviamente, primeiramente orar por sua vida. E segundo, se possível, dê um livro de presente a ele. Que princípio há nisso? Que princípio há nisso? De que como ovelha de Cristo, o princípio que você entende é que Deus levantou homens de Deus para que se consagrem no ministério da oração e na pregação pública da palavra. E os apóstolos queriam ensinar esse princípio a esta igreja. Os apóstolos queriam que eles entendessem isso.
que eles compreendessem isso. E que eles não estavam, de novo, eles não estavam menosprezando o trabalho de serviço às mesas, mas eles estavam dizendo: nós nos consagraremos naquilo que o Senhor nos chamou. Que outro princípio é muito interessante a gente analisar aqui no verso 4, e aí eu vou para o verso 5. É citado aqui no texto, que nós podemos chamar aqui de 2 ministérios. O ministério do serviço, que é a diaconia das mesas, e a diaconia da palavra, vamos chamar assim. Servir aos irmãos com o ministério da palavra e servir os irmãos com as suas demandas de provisão diária. Sabe o que eu aprendo aqui? Que os ministérios na igreja se harmonizam. Se harmonizam. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém é mais importante que ninguém. Cada ministério é tão importante quanto o outro. Tem irmão que nem sobe no púlpito, mas ele é tão importante, ele trabalha tanto nos bastidores. Ele é tão importante quanto aquele que prega, quanto aquele que tira oferta, quanto aquele que ajuda. Os apóstolos estão nos ensinando o princípio de organização ministerial da igreja. O ministério de diaconia, de diaconia das mesas, do serviço, da provisão diária para quem precisa, da ação social da igreja, é tão importante e faz-se de forma importante como o ministério da palavra. Embora se entenda aqui que eles dizem e afirmam plenamente que isso tem que ser resolvido. E isso aqui é inegociável. Muito importante a gente pensar dessa maneira. Verso 5. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Qual é o princípio que eu aprendo no versículo 5? Primeiro, Deus foi glorificado na decisão. Olha como me chama a atenção a parte A do versículo 5. O parecer agradou a todos. O que isso significa? O parecer agradou a todos. O que isso quer dizer? Que a igreja estava num pensamento unívoco com os apóstolos. Que a igreja comprou os critérios dos apóstolos. Que a igreja entendeu os critérios, entendeu a dimensão do problema, entendeu o que precisava ser feito. Meus queridos irmãos, como uma igreja, ela consegue crescer para a glória de Deus, se o irmão A está em desacordo com o irmão B. Entenda desacordo aqui, no sentido daquilo que a sua igreja tem como visão principal, e ele é totalmente discordante disso. Pastor Jamerson usa uma expressão que muito me é bem compreendida dentro do contexto que ele aplica. Quando ele diz que todo irmão em Cristo precisa procurar a comunidade de fé que melhor responda às suas ferramentas e demandas que você precisa. Melhor do que você está e achando e discordando de tudo e achando que tudo é um problema. Esses irmãos aqui, num termo mais simplista, compraram a visão dos apóstolos. São esses os critérios, Pedro? Então nós vamos seguir. Vocês entendem que caminha assim?
Então nós vamos trilhar por esse caminho. Por que toda comunidade de fé bíblica, genuinamente bíblica, ela apresenta para todo aquele que pretende fazer parte daquela comunidade de fé? Por que a igreja, de forma pública, ela expõe e subscreve a sua confissão de fé? Por que, irmãos? Por que uma igreja genuinamente bíblica faz isso? Para que aquele irmão que deseja fazer parte daquela comunidade entenda a visão da igreja. Entenda como é que a igreja pensa teologicamente. Entenda como é que a igreja vai caminhar. Entenda qual é a visão bíblica da igreja. Toda comunidade de fé genuinamente bíblica, ela expõe publicamente para aqueles que pretendem fazer parte daquela igreja sua subscrição de fé. Por que isso é importante? Para que haja um sentimento unívoco de igreja. Eles aqui entenderam. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhe impuseram as mãos. Meus queridos irmãos, para comentar o versículo 6, versículo 5, eu quero retornar só numa expressão no versículo 3, para trazer uma aplicação aqui com base no 5 e no 6. No versículo 3, quando os apóstolos dizem assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O que me chama a atenção aqui, que é muito valioso para a gente analisar? Os apóstolos, eles falam para a igreja, no momento que eles se reúnem, dizendo o seguinte: escolham entre vocês. Sabe o que me vem como aplicação sobre essa expressão aqui dos apóstolos? Os irmãos imaginem qualquer comunidade de fé que esteja sofrendo com uma ausência de um irmão que lidere um departamento, que consiga lidar com uma demanda de ação social, um irmão que consiga ajudar dentro de uma demanda que a igreja está precisando, dentro de um contexto de mídia, dentro de um contexto de diaconia, seja ele qual for. Vocês imaginam o que é uma igreja que nesses aspectos ela está sofrendo pela ausência de um irmão, porque não tem alguém que ajude, e aí a outra pessoa tem que se desdobrar. E o que me chama a atenção é que às vezes, dentro da própria comunidade de fé, está ali aquele irmão. Meus irmãos, Estevão estava lá. Nós estamos falando de Estevão. Estevão, um dos homens, um dos instrumentos dos homens mais usados pelo Espírito Santo de Deus em Atos, que tem uma visão gloriosa no momento da sua morte, um homem cheio do Espírito Santo, estava ali na comunidade. Aí os irmãos imaginam que é uma igreja, está sofrendo numa demanda, e o irmão não aparece. Cadê o irmão para suprir naquela demanda? O irmão que tem habilidade, o irmão que tem boa reputação, o irmão que é bom marido, o irmão que vai conseguir manejar, mas o irmão não se apresenta esse irmão, não se vê esse irmão, não se sabe desse irmão. Aqui, todos esses 7 estavam na comunidade. E as viúvas helênicas, sofrendo com a falta de abastecimento diário, tendo irmãos que poderiam suprir aquela demanda. Nossas comunidades de fé têm pessoas capacitadas
para ajudar nas demandas da igreja. Você sabe para que Deus lhe chamou. Você sabe o vocacionado que você tem. Você sabe quanto tempo você faz parte dessa comunidade de fé, do Médici. Ou talvez você que nos visita faz parte de outra comunidade de fé. Você sabe daquilo que Deus lhe chamou. E você precisa pensar, por que ainda, dentro do vocacionado que o Senhor me chamou, eu ainda não assumi aquela demanda? Eu ainda não me apresentei dizendo, eu posso ajudar nisso. Eu posso contribuir nisso. Eu posso auxiliar nisso. O verso 6, voltemos para ele. Apresentar este homem aos apóstolos, que orando lhe impuseram as mãos. Me chama muita atenção aqui, que Lucas usa aqui o verbo na terceira pessoa do plural. Eles apresentaram. Ou seja, a igreja apresentou. A igreja tinha condições de elencar os critérios corretos. A igreja sabia quem era de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Os irmãos entendem que o meu ofício como ovelha de uma igreja genuinamente bíblica, como membro de uma igreja, consiste também em participar das demandas que a igreja precisa resolver. É como se os apóstolos dissessem: vocês são tão bem ensinados, doutrinados, vocês têm convicção bíblica de quem é Jesus, que nós confiamos que vocês podem eleger esses homens. É muito bom. E aí os irmãos entendem aqui a visão unívoca de fé. É muito bom quando todo e qualquer pastor bíblico que ele lidere sua igreja e sua comunidade de fé, ele olhe para os seus irmãos, ele olhe para as suas ovelhas e diz: eu confio, meu irmão, que você pode muito bem desempenhar isso. Eu confio, meu irmão, plenamente que você tem os critérios corretos para que você consiga dar conta dessa demanda. Ou quem sabe que você tenha condições plenas de também nos ajudar aqui a eleger as pessoas certas. Muito interessante isso. Uma vez apresentados, eles orando, lhe impuseram as mãos. Vamos para o versículo 7 e já encaminharmos para o final da nossa exposição. Os resultados da decisão. Olha só, versículo 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Meus queridos irmãos, na minha versão aqui, o verbo é crescer e o verbo é aumentar. Em algumas dos irmãos, o verbo é crescer e multiplicar. Crescia e multiplicava. No português, esses verbos, eles estão no que a gente chama de um tempo imperfeito. Ou seja, é uma ação que não está acabada. É uma ação que está em contínuo. Como é que Deus foi glorificado quando essa igreja conseguiu resolver o problema? Na multiplicação e crescimento saudável dessa igreja.
Olha o que é o resultado de uma comunidade de fé, que ela entendeu o problema, participou do problema, contribuiu na resolução do problema e fez parte da demanda do problema. Deus deu multiplicação à igreja. Deus deu crescimento à igreja. Lucas diz que os discípulos aumentavam. Os discípulos aumentavam. Agora imagina, se essa igreja fizesse pouco caso da situação. Você imagina como é que o diabo ia agir se os apóstolos fossem negligentes com essa situação. Os irmãos imaginem, em praça pública, Pedro e os apóstolos pregando, pessoas sendo curadas, coxos andando, cego vendo, o Espírito Santo de Deus agindo sobre a vida de forma pública dessa igreja, e o partido de fariseus olhando aquela situação e dizendo: está acontecendo isso aí, né? Mas tem gente morrendo de fome na igreja deles. Vocês estão vendo? Eles estão pregando ali, ó. Estão pregando em praça pública, ó. Mas tem 3 viúvas que foi procurar a gente porque estão lá na igreja e não tem abastecimento. Não tem comida. Por quê, irmãos? Fazer a obra tem um princípio inegociável. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Três aplicações finais e nós vamos encerrar nossa exposição. Primeira, a palavra é o principal instrumento usado por Deus para levar sua igreja ao crescimento espiritual e numérico. Sempre que a palavra foi proclamada com fidelidade e poder, integridade e relevância, a igreja cresceu. Quanto maior o alcance da palavra, maior o crescimento. Quanto maior, irmãos, entenda o que os apóstolos estão querendo dizer quando eles falam que quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo para a igreja? O que nós entendemos com isso? Para os apóstolos, não existe experiência de cristianismo vívida se ela não convergir para que você suba no local público e numa tribuna como essa ou como ela for, essa palavra, ela precisa ser aberta e exposta com fidelidade. Irmãos, na experiência de fé, não tem apoteose maior. Não tem experiência vívida de fé maior do que você estar no local público, que a palavra de Deus é aberta e ela é exposta, explicada, pregada. Nós precisamos ter essa expectativa dia após dia no nosso coração. Estou subindo terça para a igreja. Você está vindo, Cristo vai falar. Cristo vai falar. Cristo vai falar. Você entra ali, dá a paz do Senhor, irmão, e no seu coração, Cristo vai falar. Cristo vai falar. Cristo vai pregar. Não tem outra experiência mais apoteótica. Os apóstolos queriam que essa igreja entendesse isso. Segundo princípio, segunda aplicação final. Não ignorem os problemas da igreja. Não ignorem
ignore os problemas da igreja. Lucas diz no verso 1 que dentro da comunidade começou murmurações. A ideia de murmurações no grego aqui é para zumbido de abelha. Não ignore. Imediatamente, quando chegou no ouvido dos apóstolos, vamos resolver. Vamos resolver. Não faça pouco caso, todas as vezes, que alguém venha aqui e traz uma demanda para a igreja. Não faça pouco caso. Ore por aquilo. Interceda por aquilo. Contribua com aquilo. Ajude com aquilo. Aquilo é importante. Se a liderança da igreja está trazendo isso de forma pública, é porque é importante. Reverendo Augusto Nicodemos, ele, na exposição desse texto, comentando esse texto, ele diz o seguinte: por um fio, essa igreja do primeiro século, ela escapou de se dividir. Aquela que seria talvez igreja de Deus dos helenitas e igreja judaica de Deus. Por um fio. Mas os apóstolos agiram rápido. Um problema pequeno pode ser uma fagulha. Mas incêndio começa com fagulha, que se espalha. Não ignore as demandas e os problemas da sua igreja. Terceira aplicação e última. Eu quero usar uma frase para ilustrar isso. Só há bonança na lavoura se houverem muitos braços no arado. Só há bonança na lavoura se houverem muitos braços no arado. Ou estamos no corpo, ou estamos fora do corpo. Os apóstolos convocaram a igreja, porque sabia que aquele arado se resolve com muitas mãos. Corpo de pastorado não resolve problema sozinho. Corpo diaconal, liderança de departamento, não resolve problema sozinho. Resolve com a igreja, com a intercessão da igreja, com a contribuição da igreja, com o auxílio da igreja, com as orações da igreja, com a ação da igreja. Esse é o princípio de igreja que eu aprendo nesse texto, nessa narrativa.